o Revisão de Vidas. Vamos lá, sem delongas aqui, eu quero falar um pouquinho a respeito de uma história muito conhecida hoje. Quero ler com você aqui. Semana passada eu falei sobre, quem lembra da pregação de domingo passado, que eu falei sobre sabedoria? Lembra que eu falei sobre isso, né? Expliquei como que você, o que a sabedoria traz, como que você consegue ter sabedoria. Falei quais os benefícios que a sabedoria nos traz, e um dos benefícios que ela nos traz é exatamente algo que eu vou falar hoje. O título dessa palavra hoje, para quem anota, para quem gosta de pegar assim, o título é cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Lucas capítulo 24, põe para mim aí, Rafa, versículo 29. Vinte e quatro, 29. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Agora põe lá no versículo 1, Rafa, por favor. Quero pegar o contexto da história. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Pode ir. Versículo 2. Encontraram a pedra removida no túmulo. 3. Mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Pode ir passando, tá? Vou lendo, vai passando. Aconteceu que, perplexo a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Pode ir. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aqueles que vivem? Pode ir. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se de que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Segura aí, Rafa. Essa história é muito conhecida, de um momento onde Jesus ressuscita e os seus discípulos estão apavorados. Por quê? Porque tudo aquilo que eles tinham uma expectativa que ia acontecer, parece que tinha escorrido pelo ralo. De uma hora para outra, Jesus é pego, preso, crucificado. E na cabeça deles não encaixava o plano de Deus para a humanidade, que era realmente que Jesus morresse. Só que eles não tinham entendido isso. Havia uma certa cegueira, e eles acharam que ali era o fim. Mal eles sabiam que aquilo ali era só o começo. Já pensou se Jesus não tivesse morrido? Eu e você não estaríamos aqui. Nós não teríamos tudo que nós temos da graça de Deus, porque tudo que nós temos da graça de Deus é devido à obra de Jesus na cruz do Calvário. Tudo que Jesus fez por nós, morreu pelos nossos pecados e nos deu acesso ao trono de Deus. Hoje qualquer um de você, nós chegamos aqui, dobramos o nosso joelho, falamos com Deus. Você vai chegar na sua casa, qualquer probleminha que der com a sua família, você dobra o seu joelho, você fala com Deus. Aliás, não precisa nem dobrar o joelho, você pode orar com Deus caminhando, que nem o seu curte lá na praia. Você pode orar com Deus no banheiro, num quartinho, num cantinho lá na sua empresa, dentro do ônibus. Aonde você estiver, você pode falar com Deus. Isso é tremendo. Essa intimidade, essa comunhão que somente a obra redentora de Jesus nos trouxe. Porque senão não era possível. Até Jesus, querido, para a pessoa ter contato com Deus,
Deus escolhia, eram homens escolhidos por Deus, e esses homens passavam para o povo aquilo que Deus queria. Não era assim para você chegar diante de Deus. A Bíblia fala que Deus é santo, a Bíblia fala que Deus é luz, e onde há luz as trevas se somem. Sabe aqueles filmes de vampiro, que os vampiros ficam ali e o dia vai raiando, e o sol vai pegando na pele do vampiro e o vampiro começa a gritar? Porque é mais ou menos assim que aconteceria conosco se não fosse a obra de Jesus, quando nós nos aproximássemos de Deus. A glória de Deus é tão grande, a santidade de Deus é tão poderosa, e nós somos tão pecadores que quando nós nos aproximássemos de Deus, por melhor que você fosse, você ia sumir, ia fazer assim, ó. Nós não íamos aguentar a presença de Deus. Mas graças ao próprio Deus, que na pessoa do Filho veio na terra, fez tudo por nós, né? Cumpriu a cartilha, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Graças a essa obra, eu e você podemos a qualquer momento entrar diante de Deus, revestidos pelo sangue de Jesus. Não é por não é porque eu sou bom, não é porque eu venho na igreja, não é porque eu faço boas ações que Deus me ouve. Não, esquece isso. Deus só ouve você quando você chega diante de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque aí quando Deus olha para você, Ele vê Jesus em você, e Ele fala: fala, meu filho. Então a obra de Jesus é tremenda. Só que os apóstolos naquele momento não entenderam isso, estavam cegos. Qual é a cegueira que tomou conta deles? A cegueira da angústia, a cegueira do medo, uma situação que fugiu ao controle. Alguém aqui já passou por uma situação onde fugiu o seu controle? Só eu? Quase todos nós já passamos por uma situação. E qual é a sensação que te dá? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E muitas vezes, graças a Deus pela igreja, que nessas horas que aconteceu, pelo menos na minha vida, eu sabia onde correr, eu sabia para quem pedir uma solução. Ah, mas eu tenho Deus, eu vou falar com Deus, eu não preciso de uma igreja. Querido, na hora do pavor, se não tiver uma pessoa de carne e osso que você confie para te dizer um conselho, às vezes você faz bobagem, você faz besteira. E esses apóstolos aqui já estavam ao ponto de fazer bobagem. Um já estava dando conselho errado para o outro, até que Maria vai ao sepulcro e encontra anjos no sepulcro. E os anjos dizem: o que você está querendo fazer? O que você está procurando? Você não sabe? Você não entendeu ainda o que aconteceu? Qual é a cegueira que você vive? Ele mesmo tinha falado para vocês que ia acontecer isso. Aí é mesmo. E aí mais para frente, foi o texto que eu li no 29, a gente encontra dois discípulos que não eram talvez dos principais dos 12, mas eram discípulos, a Bíblia diz que eram discípulos, a caminho de Emaús. Ou seja, eles não estavam mais em Jerusalém, eles já tinham desistido da missão. Por isso que a Jaque falou aqui, tem a ver com o que eu estou falando. Já tinham largado. Por quê? Porque estavam decepcionados com a situação. A expectativa deles foi frustrada. E eles estavam caminhando. Vai um pouquinho, vamos saltar aqui a história para o versículo 26, Rafa. 24, 26. Volta um pouquinho antes, 25.
Então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Aqueles dois estão caminhando, de repente encosta do lado deles uma outra pessoa e segue o caminho. Eles estavam tão cegos, tão decepcionados com a situação, e esse é o ponto. Quando nós nos envolvemos com uma situação muito difícil, a gente começa a ficar cego para algumas coisas. É sobre isso que eu quero falar hoje, cegueira espiritual. E o inimigo sabe disso. E o nosso inimigo, ele é astuto e sujo. E ele chega em você, não é quando você está bem, ele chega em você quando você está mal. E começa a te dar palpite furado. E começa a te dizer: é mesmo, ó, para de ir nessa igreja. O que isso está adiantando para você? Não está adiantando nada. Aliás, parece que quanto mais você vai na igreja, pior fica. Se eu sou você, eu caio fora. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. O diabo um dia chegou no meu ouvido e falou para mim: larga, não está adiantando, só tu não está enxergando. Você não tem nem dinheiro na sua carteira. E eu não tinha mesmo. Eu disse: que capeta sem vergonha, sabe até que eu não tenho dinheiro na carteira. Mas foi naquele dia que eu dei uma virada na minha vida. Foi naquele dia que eu disse para ele: arreda-te, Satanás. Eu não ando com Deus por aquilo que Ele me dá. Eu ando com Deus por aquilo que Ele é. Pensou se a minha esposa andasse comigo por aquilo que eu dou para ela? Coitado. Ainda bem que ela anda comigo por aquilo que eu sou, né? Ela está comigo até hoje, graças a Deus, né? Quando ela casou comigo, ela achou que eu tinha casado com um fazendeiro lá de Minas do Leão, né? Gente, muitas pessoas só andam com Deus enquanto Deus fica dando presente. E aí Deus toma mais um presentinho. Ah, Deus, se o senhor não fizer isso, não. Toma mais um presentinho. Ah, não. Sabe criança mimada? Rapaz. E aí esses discípulos, voltando para a história, a caminhos de Emaús, cegos já espiritualmente, porque não viu mais nada, vão conversando com essa pessoa, e essa pessoa começa a falar com eles, e começa a dizer para eles: mas vem cá, o que aconteceu? O que está vendo com vocês? E aí a conversa que a gente vê: como vocês são insensatos, demoram para crer em tudo que os profetas disseram. O cara começa a dar uma lição neles. Pode ir agora. 26. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Olha o que ele fala para os caras: mas vem cá, isso não tinha que acontecer? Aí, como assim? Pode ir. Isso não tinha que acontecer? Jesus não tinha que sofrer? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E foi explicando para eles, e mesmo esse tempo todo, essa caminhada, que eu não sei quanto tempo durou, uma boa caminhada, eles não conseguiram enxergar que quem estava falando com eles era Jesus. Mas um determinado momento da conversa, 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Aí Jesus disse para eles: então tá bom, vocês vão ficar por aí, eu vou adiante. Aí eles dizem para Jesus o seguinte, 29, foi o que eu li no começo da palavra: mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco. Diga comigo: fica conosco. Diga assim: fica comigo, Jesus. Fala de novo, fala com fé, diga: fica comigo, Jesus. Foi o que eles disseram para Jesus, isso cativou Jesus. E aí Jesus disse para eles, né? Pode ir. E acontecendo que quando estavam à mesa, e Jesus entrou, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Vamos parar por aqui por enquanto. Então Jesus entra, vai ficar na mesma casa,
E não só vai ficar na mesma casa, como vai ceiar com eles. Vai jantar. Vamos fazer um lanche. E na hora de comer, aí acontece uma coisa interessante. A cegueira dos olhos deles cai. E de repente, eles enxergam quem está ali. Mas você pergunta, mas pastor, não era um discípulo de Jesus? Como que eles não viram que era Jesus? Porque o Jesus que andava com eles era um Jesus em carne e osso. Era um Jesus já com um peso de todo o pecado da humanidade nas costas. E a última imagem de Jesus foi Jesus na cruz. Imagina como Jesus estava na cruz. É só olhar o filme Paixão de Cristo, você tem uma ideia. Então essa era a imagem. De repente aparece uma pessoa que parecia um anjo, uma pessoa que falava bonito, uma pessoa legal, que não tinha nada a ver com a última imagem. E aí essa pessoa vai conversando com eles, é um papo legal, a pessoa tem um papo muito show. Fica com a gente, nós estamos numa situação que a gente está tão desesperado, tão angustiado. Nós estamos precisando de um papo assim, fica aí. Jesus entra, ceia com eles, e num determinado momento eles conseguem ver quem é. Pode ir. Então os olhos deles se abriram. Diga comigo, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Imagina, querido. Está a pessoa na sua casa, de repente você olha para o lado e ela não está mais. Jesus cumpriu o propósito. Eu quero chamar a atenção para duas coisas tremendas aqui, que são duas coisas que fazem com que as escamas dos nossos olhos caiam. A primeira coisa é quando você diz para Jesus: Jesus, fica comigo. Jesus nunca vai ficar com você se você não disser: Jesus, fica comigo. Mas pastor, eu quero Jesus, eu só não quero a igreja. Eu quero Jesus, eu só não quero as regras da igreja. Eu quero Jesus, eu só acho que a Bíblia é meio chata. Então você não quer Jesus. É que nem a Jaque falar para mim: Zezinho, eu te amo, mas aí casar contigo e morar todo dia contigo, eu não quero. Eu te acho um cara legal, mas não quero casar contigo. Agora um pouquinho. O que você quer comigo então? Você está entendendo? Tem gente que está assim hoje. Eles amam. Você ama Deus, você crê em Deus? Eu creio em Deus. Crê mesmo? Sim, Deus para mim é tudo. Você vai na igreja? Não vou. Você se envolve com alguma coisa? Não, Deus está no meu coração. E o que você faz? Você convida Jesus para entrar na tua casa? Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é dizer: Jesus, fica comigo. O segundo ponto é: Jesus, vem ceiar comigo, vem comer comigo, vem estar comigo 24 horas. Vamos ter comunhão. Isso que é a ceia. A ceia é o significado de comunhão. Jesus ali repartindo o pão, quer dizer comunhão. Ou seja, comunhão não é você um dia vir na igreja, ou de vez em quando fazer uma oração. Comunhão é você ter o que um casal tem: acordar, dormir, comer, estar sempre junto. É isso que Deus tem para nós. Isso está acima da religiosidade. Isso está acima de você frequentar uma igreja de vez em quando, meu irmão. É você se entregar, como a gente se entrega num casamento. O dia que eu disse sim para Jaque, acabou a minha vida, Flávio. O dia que eu disse sim para Jaque. Como o bispo Cirino falou ontem no seminário de casais, né? Ela é minha ajudadora e dona.
É ajudadora idônea, né? Que a Bíblia fala, né? Ajudadora e dona. O dia que eu casei, irmão. Acabou. E vice-versa. Por que a gente não faz isso com Deus, com Jesus? Querido, o dia que você batizou, deixa eu dar uma notícia para você: você morreu para o mundo. Você morreu para as suas vontades. Quem manda na sua vida agora é Jesus. Então para de estribuchar no túmulo. O cara batizou, entregou a vida para Jesus e fica estribuchando no túmulo, querendo voltar ao morto. Meu irmão, se eu morri, eu morri. Morto tem vontade? Se tivesse, eu estava em casa hoje de manhã dormindo. Se morto tivesse vontade, eu estava até agora debaixo das cobertas. Mas como eu não tenho vontade, eu levanto, eu me arrumo e venho para a casa de Deus exercer o meu chamado, porque foi Ele que me chamou. Foi Ele que chamou você. E quando você cumpre o chamado, você está seguro. Aqueles discípulos a caminhos de Emaús estavam se desviando do chamado. Eles não conseguiram enxergar que aquele momento de luta e de tristeza fazia parte do pacote. Meu irmão, toda luta que você enfrenta faz parte. Se Deus permitir que você passe por essa luta, é porque alguma coisa Deus tem. Deus quer alguma coisa, Deus quer te ensinar, Deus quer te amadurecer. Entenda isso. Deus não é criança. Deus não é um Deus sacana. Não, sabe, pastor, Deus está me sacaneando. Que isso? Então eu acho que Deus é um Deus que quer brincar comigo? Não. Tudo que eu passo, tudo que eu vivo, seja bom ou seja ruim, porque Deus tem um plano. É só ler a Bíblia. Você vai conhecer a história de José, Davi, pessoas que andavam com Deus, pessoas que a Bíblia fala que eram amigos de Deus. Abraão, passaram por momentos difíceis, onde Deus permitiu para que amadurecessem, aprendessem e saíssem melhor. Uma coisa eu te garanto: se você crê em Deus, todo momento difícil não vai te destruir, vai te deixar melhor. Só vai te destruir se você largar a mão de Deus. Vou falar de novo: se você crê em Deus, se você acha que Deus é bom, que Deus quer te ajudar e que Deus não é sacana, todo momento difícil que você passa não é para te destruir, é para te deixar melhor. Você crê nisso? Então dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. O que eles disseram? Fica comigo, Jesus. E depois, vamos comer junto. Querido, é isso que tem que fazer. Essa história dos discípulos a caminhos de Emaús nos ensina esse segredo. Jesus, fica comigo. Fica comigo, não me abandona, por mais cabeção que eu seja. Eu digo isso para Deus. Eu sou um cara difícil. Eu tenho às vezes pena da Jaque. Mas Deus está tratando com ela, irmão. Se Deus me deu para ela é porque, né, a Bíblia fala que a gente não carrega um peso maior do que a gente possa suportar. Então, porque Deus está tratando com ela. Mas eu sou um cara difícil, eu sei que eu sou um cara difícil. Mas todas as vezes que eu erro, e que eu percebo que eu falei bobagem, ou que eu cometi uma bobagem, eu corro para Deus, e eu digo para Ele: Deus, não me abandona, fica comigo, trabalha com esse cabeçudo aqui, porque para onde que eu vou? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, o que eu vou fazer na minha vida, Deus? Muitas vezes passa pela minha cabeça: quer saber de uma coisa? Vou cuidar da minha vida, preocupando com a vida dos outros, que não estão nem aí com a gente.
Eu vou cuidar da minha vida. O Zezinho falando. Aí daqui a pouco Deus vem dizer: não ouvi bem o que você falou. Como é que é o negócio? Ah, Deus, esse é o Zezinho falando, Deus. Mas tá bom, me ajuda, Senhor. Fica comigo. Fica comigo. Peça para Deus ficar contigo, querido. Peça para Deus te ajudar. É isso que eu tenho feito na minha vida. Ah, Deus me ajuda. Sabe quando você não está afim? Deus fica comigo. Te coloca na pele desses caras indo embora, largando tudo. Mas daqui a pouco você vai ver que Jesus está do teu lado. Você vai ver que Ele está do teu ladinho e você não estava percebendo que em todos os momentos Jesus nunca te abandonou e sempre esteve do teu lado. Então vai cear com Ele. Deus, vamos comer junto, vamos passear no parque, vamos caminhar na praia, vamos, Senhor, vamos trabalhar junto, vamos comigo para a minha escola, para o meu trabalho, para a minha empresa. Vem junto comigo, Senhor, pega aí no meu braço, vamos junto. Teu dia vai ser melhor, tua semana vai ser melhor. Pode ter certeza disso. Quero que você fique de pé. Quero encerrar. Tem muita coisa para falar nessa palavra, mas eu vou, tendo oportunidade aqui, eu vou compartilhando com você. Existem 3 coisas, eu falei na minha célula essa semana, que cegam as pessoas. Querido, nós vivemos num mundo que está completamente cego. As pessoas não estão só cegas, elas estão perdidas. Escute o que eu estou te dizendo. O mundo está virado, mas não deixe o mundo virar você. Pega a palavra de Deus e viva os princípios da palavra. Existem 3 coisas que podem te tornar um cego. E aí, meu irmão, você vai pelo caminho de Emaús e vai embora. Primeira coisa, ganância. O que é ser uma pessoa gananciosa? É querer ter mais do que você precisa. Você não vai querer vir na igreja, você não vai querer saber de Deus, você só quer ganhar dinheiro. Só quer comprar. Eu pego um carro, troco daquele por um mais novo, tenho um apartamento, troco daquele de 2 quartos por um de 3, um de 3 por um de 4, e assim vai. Quando eu estou com um baita num apartamento, eu já compro outro para investir, e assim eu vou, não tem tempo. Ô meu irmão, porque eu venho na igreja? Pastor, minha vida é uma loucura, pastor. Assim, ó, Deus, aí bota Deus na jogada. Deus está abrindo portas para mim, pastor, não tem tempo para mais nada. Nem para andar com Deus, nem para falar com Deus. Ganância. O diabo, ó, cegando você. Segunda coisa, ingratidão. Ganância é querer ter mais do que você tem. Ingrato é dar valor para aquilo que você não tem. Só não olha o que tem. Se eu for olhar para tudo aquilo que eu ainda não tenho na minha vida, que é que o diabo vem na minha cabeça de vez em quando e eu, olha só, você não tem isso, não tem aquilo. Se ela dedica sua vida na igreja, eu digo, eu não tenho isso e aquilo, mas eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho outro. E isso foi Deus que me deu. Posso não ter muita coisa, mas eu tenho coisa que ninguém tem. E isso foi Deus que me deu. Então eu vou agradecer a Deus. Eu não vou botar o meu olho naquilo que eu ainda não tenho. Eu vou botar meus olhos naquilo que Deus já me deu. Naquilo que muitas pessoas estão correndo atrás e eu já tenho. Sabe qual é o nome disso? Gratidão. Tem outras coisas. Eu não vou falar aqui por causa do tempo. Mas essas 2 coisas são terríveis. E o mundo lá fora tem feito isso. E aí o que tem acontecido? As pessoas estão cegas.
estão indo a pastos largos para o inferno. Casamentos estão sendo destruídos, famílias estão sendo destruídas por uma cegueira. As pessoas não sabem para onde vão, mas graças a Deus pela palavra de Deus, que tem nos dado direção e tem nos dito: vá para cá, volta para Jerusalém, volta para Jerusalém, porque tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito, e Ele ressuscitou, e é agora que vai começar. Você pode achar: eu já fiz muita coisa na igreja. Não. Esses dias eu falei isso para Deus: Deus, a gente já fez tanta coisa. Deus disse: Zezinho, talvez você não creia, mas vou te dizer uma coisa: está só começando o que eu vou fazer na sua vida. Então vamos embora, Deus. Vamos voltar para Jerusalém. Não vamos desistir. E nós vamos levantar um exército que vai junto conosco. Não sei se você vai ficar, porque daí depende de você. Mas eu e a Jaque vamos levantar um exército que vai caminhar de volta para Jerusalém, com um propósito no coração. Qual? Divulgar o reino de Deus para as pessoas que estão cegas lá fora. Amém? Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu quero cantar uma canção com você. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Diga isso, faça disso uma oração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Mais uma vez, declare. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Erga sua mão direita. Santo, santo. Deixa os anjos de Deus passar aí onde você está e tocar nas tuas mãos. Santo, santo. Vai passando o anjo de Deus. Senhor, abre os olhos espirituais desse povo, Senhor. Santo, santo, santo. Anjos de Deus, vai tocando agora, Senhor. Toca na mente, nos olhos. Vai abrindo os olhos espirituais deste povo. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Diga: eu quero te tocar. Quero te tocar. Te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Agora eu quero que você dê um abraço em você mesmo. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Senhor, nessa manhã eu quero fazer um pedido, Senhor. Deus, nós não queremos ser cegos espirituais. Nós não queremos, Deus, ver as coisas acontecer
mas ao mesmo tempo não enxergar. Livra-nos da cegueira espiritual. Diga isso: livra-me da cegueira espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim um pouquinho aqui. Sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro dos contemporâneos de Jesus, os irmãos de Jesus. Depois você lê em casa Lucas capítulo 4. Quando Jesus chega em Nazaré, abre o livro de Isaías e ele diz: essa profecia se cumpre hoje. Eis aqui o Messias. Todo mundo olha para ele: quem é esse cara? Esse não é o filho de José o carpinteiro? Aquele que nós vimos jogando bola na esquina? Como que ele diz que ele é o Messias? Queridos, as pessoas da época de Jesus estavam no maior momento da história da humanidade, um marco zero, onde acabou uma era e começou outra. Um momento que talvez qualquer pessoa poderia dizer hoje: qual o tempo que você queria viver? Eu queria ter vivido na época de Jesus, queria ter vivido Jesus passar, curar o cego, curar o coxo. Aquelas pessoas estavam lá, mas 90% daquelas pessoas que estavam lá não enxergaram que aquele era Deus. Judeus estavam dentro da sinagoga, das igrejas deles, orando e clamando e dizendo: Deus, oh Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, vem falar conosco, vem falar conosco. E o Deus estava passando na porta da igreja, montado num burrinho, num jumento. E eles não enxergaram que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac e de Jacó estava passando na porta da sinagoga. E eles não deram bola. Não deixe, você pode não estar percebendo, mas Deus está fazendo grandes coisas. Não deixe esse mover passar na sua vida. Não deixe. Se joga. Deus está aqui, ó. Eu fiz essa escolha com 23 anos. Eu disse para Deus: Deus, acabou o meu reinado, agora começa o teu. E eu estou aqui com 52 anos, sou pastor. E anos depois dessa decisão, eu digo para vocês: foi a melhor decisão da minha vida. Melhor decisão da minha vida. Amém? Obrigado, Senhor. Vem cá, Jaque. Nós oramos. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado, se você tem a esposa, alguém da sua família. Oh, Jesus. Senhor, nós somos poucos nessa manhã, mas o Senhor começou uma revolução com 12 pessoas, que mudou a história da humanidade. Hoje há muito mais do que 12 pessoas aqui. Que o Senhor comece uma revolução na nossa vida. Fica conosco, vem para minha casa. Se algumas casas não querem Jesus, eu quero. Se algumas pessoas não querem Jesus, eu quero. Vem para minha vida, vem para minha casa, vem para minha família, vem para os meus filhos. Vem cear comigo, vem almoçar, jantar, levantar, deitar comigo, Senhor. No poder do teu Espírito Santo. Diga isso a Deus hoje, se você quer, em nome de Jesus. Amém, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco 24 horas por dia. O Senhor tem nos abençoado e nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Te agradecemos pela nossa família, pela nossa saúde, pela nossa casa, pelo nosso carro, por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Deus. Ó Deus, que o nosso dia seja um dia abençoado. Colocamos a nossa semana diante de Ti, tudo o que precisamos fazer nessa semana, os nossos desafios, Senhor, situações que precisamos resolver, colocamos diante de Ti, para que o Senhor vá na frente, Deus, já abrindo caminhos. Se for questão de papéis, situações aí, Senhor, que realmente não estão no nosso controle, que o Senhor esteja na frente, Deus, já mexendo em tudo. Colocamos uma revisão de vidas que acontecerá no sábado, que o Senhor esteja falando ao coração das pessoas,
que precisam estar nesse sábado, Senhor, aqui conosco, te buscando. Nós te agradecemos, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Levanta a mão para o lado da sua casa.